Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viver com Saúde, exibido pela TV Manaim e pelas multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Hoje, em nosso programa, chamamos 3 convidados para conversarmos sobre a saúde da voz. E esse é um programa que vai ajudar você que usa a sua voz para trabalhar e também para cantar louvores na casa do Senhor. Esse é o programa 2, porque já gravamos o primeiro e o assunto está tão bom que rendeu um segundo episódio. Estamos aqui com os nossos queridos convidados, Dr. João Ricardo, que é o nosso fonoaudiólogo, especialista em voz. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Com o nosso querido pastor Marco Aurélio Cavalca, que é produtor musical e responsável do grupo de louvor da igreja de Praia da Costa 4. Seja bem-vindo, pastor Marco Aurélio, a mais um episódio. Amém. Obrigado, uma alegria poder estar com vocês aqui. E a nossa querida irmã Meire. Irmã Meire, seja bem-vinda mais uma vez. A irmã Meire Norma é cantora lírica, soprano, professora de técnica vocal e preparação vocal para coros. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, nós vamos continuar o nosso episódio e eu já vou começar fazendo aquela pergunta para você, Meire, sobre o aquecimento vocal. Você que está aí me ouvindo em casa, você já ouviu falar de aquecimento vocal? Você sabia que o aquecimento vocal não é só para quem canta, mas quem canta precisa fazer o aquecimento vocal. E Meire, fala para nós o que é o aquecimento vocal e muitas pessoas acham que é algo desnecessário, né? Por exemplo, antes do grupo de louvor atuar na igreja, eu lembro que antigamente eu vim de algumas igrejas do interior e lá fazia-se, né, aquela preparação antes do culto, o grupo de louvor chegava antes e por agora também eu já conheci professores meus durante a faculdade que faziam aquecimento vocal antes. Qual que é a importância? Mas eu quero que você fale e também demonstre pra gente. Então, gente, lá na parte 1 do programa, né, nós começamos a falar sobre a questão do atleta, né, que ele aquece para atuar. Então, o jogador, para ele entrar em campo, ele faz todo um aquecimento para conseguir jogar, né, os 90 minutos. Não é diferente da voz. E, geralmente, nós temos cultos grandes, dependendo da religião, né, porque aqui eu creio que outras pessoas também estão assistindo, não só maranatas, e a gente tem uma demanda grande. E do jeito que às vezes a gente levanta da cama, o culto de manhã no domingo, nós vamos para a igreja. E aí repara que a queixa é, minha voz não está saindo. Minha voz de manhã não sai. Ai, não sai. Como é difícil cantar de manhã. Sai sim. Então, qual é a importância do aquecimento? Exatamente ele subir, a gente chama subir a voz. No meu meio, a gente fala muito assim, nossa, hoje a minha voz está lá no pé. Porque dependendo do clima também, a voz, ela fica com mais, na questão, né, depois João fala, né, tá mais frio, né, a gente tende a se fechar mais, isso também vai prejudicar a sua voz subir. Então, os exercícios, eles vêm para aprimorar, para te ajudar, de forma que você vai cantar mais livre, mais solto, como se você já tivesse, se você tiver que cantar de manhã, você vai cantar à tarde, você vai cantar à noite, não importa. Então, o aquecimento, ele serve para isso. Né? Então, a gente tem vários aquecimentos. É importante dizer também que o aquecimento não é aula de canto que o aluno chega lá, ele tem lá 50 minutos, 1 hora com o professor, onde ele está aprendendo as técnicas. Uhum. Um aquecimento bem feito, ele em média, dependendo, ele vai durar uns 10 minutos, um aquecimento bem feito. Olha, não é muito tempo. Não é muito tempo. E as pessoas acham que é desnecessário. Vai gastar muito tempo, vai atrapalhar o ensaio. E o ensaio, não sabendo que aquilo ali é a preparação para começar a cantar. Uhum. Com qualidade, né, Com qualidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai preparar a tua prega, porque, como ele já disse, é músculo. Uhum. Então, eu não tenho que alongar. Sim. Quando eu estou vocalizando, eu estou alongando essa musculatura. Eu estou alongando as minhas costelas. Meu pulmão, tudo está abrindo, meu corpo, tudo está sendo trabalhado. Isso é no aquecimento. Então, eu falo muito assim para os meus alunos, olha, a primeira parte do aquecimento é muito importante.
né? Que a gente fala da questão da vibração do lábio, não sei se a gente pode demonstrar agora, né? Podemos um exercício demonstrar. que geralmente os alunos falam assim, ai, mas é muito feio, tem gente que ri, tem gente que tampa a boca, né, para ficar feio. Então é o aquecimento que a gente fala a vibração de lábio, que é o e não é apertado. Você pode até falar, tá, doutor? Fica à vontade, mesmo. porque Corretíssimo. é importante porque todos os exercícios de canto, né, vem lá do fundo e a gente tem uma troca, né, que eu acho Não muito é importante. força, né, Meire? Não é força. Então você começa ali, quando eu falo a consciência, né? Então, como supor, me dá um dó para somar. Aí eu faço assim. Se eu fizer assim, João, Nada legal. a mesma coisa? Nada legal, porque a gente já viu que vai ter uma resposta lá dentro. Então, o pastor ali deu uma nota, a Meire reproduziu, e se eu faço com o lábio muito apertado, com muita tensão, vai me dar uma resposta diferente. Então, não é porque eu vejo um vídeo de alguém fazendo, ou vejo alguém fazendo, que eu vou replicar sem entender, sem ter consciência. Então, hoje aqui a gente está te ensinando o que fazer e o que não fazer. Então, a gente vai deixar toda essa região relaxada. Eu gosto até de orientar, de antes mesmo da gente começar o exercício, começar estratégias de relaxamento. Eu posso soltar como se eu estivesse mastigando, sem som, ou até mesmo com som. Quem tem ATM, essa região com dor, travado, algo do tipo, tem até que evitar, tem que tomar cuidado. Importante você saber. Mas a gente fazer um movimento soltando mesmo a mímica facial. E aí eu faço uma vibração mais leve, como o primeiro exemplo que a Meire fez, e sem atacar muita nota. Sem atacar. Ou reto também. João, eu não consigo ainda subir, variar. Eu posso fazer reto, com uma né? nota Então só. não precisa do instrumento. Então essa dica é legal, assim. Para quem está em casa, às vezes um professor, ou até mesmo alguém que está iniciando no canto, pode fazer sozinho isso onde estiver? Pode sim. Aqui a gente tem o pastor Marco, excelentíssimo no instrumento, conhece, e vão ter lugares que não vai ter instrumentos, não vai ter uma pessoa ali com a técnica tão aprimorada ou com algum conhecimento maior, não depois desse vídeo, né? Mas ali a gente pode fazer, em uma região de conforto, uma região próxima à fala. João, eu não consigo variar, eu não tenho uma escala, não tenho a música. Eu posso fazer um som reto. Não usar o ar de reserva, que é esse ar cabano. Eu não preciso ir até o fim, ao extremo. Então, respiro bem. A mão é legal pra gente evitar saliva, né? Mas não porque o exercício às é feio. vezes esconde porque é não feio, precisa se esconder. né? Pelo contrário, é interessante ver que você está se preparando seu corpo para isso. Eu não sei, né? No caso ali do pastor Marco, que trabalha com um grupo de louvor, tem pessoas que faz questão de chegar atrasado para não fazer o exercício. Olha só. Eu vi em vários lugares, isso é muito chato, não vou fazer. Pois é. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, vocês me desculpam, tá? Assim, o que eu penso. Eu trabalho, né? Sou filha de pastor, desde quando eu nasci, meu pai já era pastor, hoje pastor jubilado. Então eu cresci num lar onde que a gente tinha que ouvir música, todo final de semana. Cresci ouvindo quarteto, coro, isso foi muito bom para o meu ouvido. E eu acho que, às vezes, é muito importante na igreja o regente, não sei, né? Como é que vocês falam? É o regente, né? O responsável do grupo. Ele ter o apoio do pastor. Por quê? Porque o regente está ali, acima da gente, né? A gente tem um pastor, né? No caso, vocês têm o diácono, o responsável. E as pessoas, às vezes, elas não entendem quando você está ali aquecendo, fala assim, não, pessoal... Todo mundo, olha a postura, certa postura, vamos lá. Vibrando de novo. Aí tem gente que fica assim, não vou fazer. Eu acho assim, se eu estou cantando, se eu estou fazendo parte de um grupo, eu sou uma pessoa, eu sou um instrumento, como é um instrumentista de orquestra, que ele precisa direcionar toda a atenção dele para o maestro. O maestro diz assim, eu não quero esse som assim. Geralmente, o que eles vão fazer? Eles vão tentar aprimorar. Só que o cantor acha que ele se manda. E dentro do grupo de louvor, a gente tem a pessoa que está na frente. Então, ela dita o que precisa ser feito. E quando você tem pessoas que entendem, a gente estudou para isso. Não é uma coisa que a gente inventa. E muita gente acha que isso é inventado. Achismo, né? Achismo. Não é achismo.
né? Isso tem pesquisas. Perfeito Tem mesmo. muitas Perfeito. pesquisas. Ótimo você ter dado esse gancho, porque tem um artigo de uma fonoaudióloga de um grupo, e a fonoaudióloga principal, a Thaís Sebastião, e ela investigou ali formas de aquecimento e estratégias. Então, separou vários grupos, o que não aquecia, o que aquecia. Então, tinha um grupo também de quem só chegava e cantava. Muitas vezes a gente fala, não, isso é modinha, é só para se aparecer, vou chegar, só vou cantar. E não tem o mesmo efeito. E esse estudo mostrou que a voz modifica com o aquecimento vocal, não é a mesma voz de só chegar cantando, e é justamente para isso. A acústica, toda a bioacústica da voz muda, o ajuste fica muito mais refinado, o corpo ele fica preparado também para evitar lesões. Não é só para deixar a voz 100% bonita ou limpa, mas para prevenir possíveis lesões. Perfeito, Meire. E existe, assim, só finalizando, existe uma questão que eu falo para os alunos assim, olha, o aquecimento bem feito, ele vai começar um vibrato de lábios, isso não precisa ser muito, né? O máximo 1 minutinho. Um vibrato de língua, né? Que você pode até dizer depois, tem pessoas que não conseguem, né? Então eu vou criando estratégias de exercício para que ela consiga fazer esse tipo de exercício. E um exercício de ressonância, muito importante. Meire, Gente, o mais famoso, boca que usa, eu posso né? pedir para você dar que nem você fez da vibração de lábio, dar um exemplo nesses outros? No de língua, sim, que é o que a gente é importante pensar no que ele diz, relaxado, né? Tudo relaxado, pescoço relaxado. E a gente vai vibrar aqui. No grupo lá, a gente faz com melodia, porque você já vai preparando o grupo. Então, pode ser o dó, a gente pode fazer com aquelas 3 notinhas. Observa que a gente foi subindo em semitons. Por que a gente vai subindo em semitom? Que é aquela coisa que ele disse. Imagina você vai cantar, sei lá, Céus Declaro, vou dar um exemplo. E aí eu já começo a cantar os céus sem aquecimento nenhum. Eu tenho um impacto, porque eu sou um atleta. Então, essa coisa do pam, pam e meio tom além, vai trabalhando a sua afinação, vai trabalhando todo o encaixe e vai alongando a tua prega vocal. Então, não é historinha. A gente tem a pessoa que está fazendo o aquecimento, ela tem que entender por que eu vou fazer esse aquecimento. Certo? Então, assim, a gente tem 3 Muito pontos. bom. A vibração, né, de lábio, vibração de língua e aí o exercício de ressonância, tipo... ressonando. Aí a pessoa faz... com a má vontade, tudo lá embaixo. Eu falo assim, melhor não fazer. É verdade. Porque É não verdade. sobe, não está ativando. Não é, Mas porque é um exercício que é pra gente trazer a voz para essa região. Alguns falam região de máscara, região de face, porque a voz pode ressoar por toda essa região. E é justamente para tirar a voz daqui, tirar o peso, trazer uma voz mais leve. Se a pessoa faz com muito impacto, muita força, faz de qualquer jeito, a voz não vai vir para essa região. A voz não vai ter energia. Esse exercício poderia ser uma melodia conhecida, por exemplo? Ótimo, Pode ser eu até gosto pedaço muito de de louvor. fazer o Jesus Nome Precioso, Dó maior, é muito interessante, eu faço porque... Vamos ver. E é até interessante, sabe por quê? Quando você pega uma melodia conhecida, eles também fazem com mais... Mais animação, né? Com mais animação, porque às vezes o vocalista é meio desconhecido, então eles desafinam mais. Então às vezes eu gosto de fazer isso. Aí eu faço a primeira parte, tipo... Não pode apertar, tipo... Tá vendo aqui? Aqui tá apertado. Já é errado, né? Aí já começa a errar. Então, eu preciso pensar como eu vou fazer o exercício. E aí eu gosto de falar que cantar é um ato consciente, não é intuitivo. Então, eu falo para meus alunos assim, ainda mais em grupo, eu falei, olha, eu tô aqui, hein? Se vocês não perguntam, é porque já sabem tudo. E aí, eu tenho uma estratégia que eu falo assim, agora vamos fazer. Ainda mais quando o grupo é grande, eu vou fazer de 3 em 3, mas na estratégia de pegar aquele sozinho, que eu tô de olho nele, que eu tô aqui, mas estou observando que ele não está ativando nada. Por quê? Porque às vezes o aluno ele não tem essa consciência de que ele está cantando intuitivamente. Então ele precisa pensar no processo. Cantar, eu preciso pensar
e não é intuitivo. Esse pensamento ativo é muito importante, porque aí entra uma subjetividade. Sim. É que cada um está imaginando o que está fazendo. É como uma pessoa, que é um outro assunto, mas assim, a pessoa, por exemplo, ela acha que ela está cantando afinado, mas ela está cantando desafinado. Que ela tem um pensamento, mas na verdade o que ela está fazendo é uma outra realidade, é uma subjetividade, Sim. né? Então cada um tem que se conhecer, sair desse lugar da subjetividade e ser mais objetivo, assim, realmente. Então no grupo eu entendo que uma grande parte que não gosta e não adere ao aquecimento, a essa preparação vocal, é porque não enxerga o resultado. Então, quando você fala de um músculo, por exemplo, você está na academia, você está vendo. Mas a voz, internamente, é uma coisa assim, como se você não acreditasse. Mas sonoramente a gente sabe que muda completamente, né? De 5 minutos que você começou a organizar um aquecimento ali para 10 minutos, na hora que você achou o lugar desse som da voz, muda completamente. Completamente. Presença também. Eu posso até nem perceber ali a mudança na minha voz, como o pastor falou, mas se eu vou estar ali mais presente, se eu chego esbaforido, corrido, eu vou estar mais calmo, porque eu tive que parar com a respiração, eu vou estar focado ali no momento, para a percepção do meu próprio corpo. Sim, e um detalhe interessante, que se no ambiente profissional, de coral, é muito comum a gente ver esse aquecimento dos cantores antes do ensaio, muito antes. Só que como é que é feito? Você chega no ambiente, por exemplo, você vê os cantores, cada um no seu cantinho ali, não é isso, Meire? Vai fazendo ali o seu exercício, porque a pessoa se conhece. Exato. Eu preciso estar preparado, que daqui a pouco eu vou cantar aquela frase, aquela melodia. Perfeito. Então você vai se organizando. É muito difícil no ambiente de ensaio, dentro de uma comunidade ou dentro de uma igreja, você conseguir essa consciência. Você não ficar esperando, por exemplo, o regente ir lá e tocar as notas. Não, você já começa a fazer o seu aquecimento, porque na hora que for iniciar a atividade, você já está preparado. Importante. Muito isso. importante. Muito importante. Essa é uma questão de consciência. De consciência. E um detalhe muito importante é que, primeiro, você vai estar prevenindo um problema, que a gente está falando de saúde vocal. Então você vai evitar lá aquela rouquidão, aquele pigarro. Quebras, né? As quebras viriam por causa de uma fenda vocal? Como é que seria? Também. A quebra ela tem vários fatores, né, dentro do canto. Tem a questão, às vezes, o aluno já está aí com uma fenda, né? Estou falando aluno aqui, mas o cantor, só né? ressaltar para quem está aqui vendo a nossa conversa, que é esse intuito mesmo. A Meire tem muitos alunos, né, Meire? Muitos. E ela está falando os exemplos aqui que mais acontece rotineiramente. E é muito bom falar isso, porque justamente com os exemplos, a gente consegue mostrar aqui para que você não cometa esse erro. Pode continuar, Meire. Então, por exemplo, você está acostumado a ouvir, né? E aí você escuta a pessoa cantando, você fala assim, você está rouco? Não, tô não, minha voz é assim mesmo. A pessoa vai acostumando com aquele som quebrado e ela diz que é assim mesmo, e não é. Então ali muitas vezes já tem uma fenda que vai culminar num calo, né? Porque se não cuida vai gerando outros problemas, né? Então dos problemas da quebra é isso. Outro problema das quebras é falta de apoio, não saber conduzir a voz. Então às vezes eu tenho uma voz, eu tenho uma extensão, mas eu sou um soprano, não consigo cantar os agudos. Sou um contralto, não consigo fazer o grave, porque quebra para baixo também. E força, né, para cantar, né? Força. Aí cada vez você vai agravando mais, né? Vai agravando. Por causa do ajuste incorreto. E o que nós conversamos no primeiro programa, sobre o volume alto de você falar em meio aos ventiladores e tal. Mas uma realidade que tem em relação aos músicos é o volume alto dos instrumentos. Então, quem usa a voz, por exemplo, no ambiente de ensaio ou de culto, numa congregação,
Tá tão alto que você Verdade. daqui a pouco já não está cantando mais, você está gritando. Exato. Vai perdendo aquela característica do timbre bonito e vai começar a ter um problema nas suas pregas vocais, né? Isso é um problema de saúde. Principalmente em atrapalhar a voz. Então, vocês estão entendendo que é um complexo de muitas informações, de muitas ocasiões, e a nossa preocupação é fazer você que usa a sua voz para trabalho, para adorar o Senhor, a manter a sua voz. Afinal de contas, nós somos atletas, né? Como a professora Meire falou, e nós precisamos cuidar da nossa voz, por mais que a gente não consiga ver. Olha, esse programa ele já está chegando ao fim. Se você ainda não curtiu, compartilhou, comentou, eu convido você a fazer tudo isso agora, para você poder continuar vendo os próximos episódios do programa Viver com Saúde. E para finalizar aqui, eu gostaria de pedir à professora Meire, ao pastor Marco, para encerrar com um louvor. Nós vamos encerrar com um pedacinho de louvor para mostrar justamente todos esses exemplos, mas de forma positiva, sem erros. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nos vemos no nosso próximo episódio e a todos a paz do Senhor Jesus.